No vídeo passado eu comentei sobre alguns fatos sobre o suicídio. As causas que podem chegar a consumar o ato, como as causas materiais, causas formais e causa eficiente. Ficou faltando abordar sobre o tratamento e a prevenção. As causas eficientes eu irei citar algumas. Elas não se referem só ao indivíduo como as outras, mas sim à relação do indivíduo com a sociedade. Assim, algumas sociedades vão ter mais padrões para o suicídio, e isso dá o contexto da coisa. O próprio Durkheim estudou o efeito social da probabilidade do indivíduo cometer suicídio fazendo um estudo descritivo. Ele fala que pode acontecer por 3 formas principais. A primeira é o suicídio egoísta, sendo o egoísmo no sentido social, onde o indivíduo larga do seu papel social e coloca o interesse pessoal à frente. O segundo é o suicídio altruísta, quando é o contrário, você abre mão do individual em nome do social. Aqui alguns exemplos são pessoas kamikazes, homem-bombas ou karoshi, que é uma morte por excesso de trabalho. E tem também o suicídio anômico, que é quando o indivíduo não se sente identificado com a sociedade. Então, ele não tem lugar nenhum, perdendo o sentido da vida. E esse é o tipo mais estudado pelos sociólogos do suicídio, já que estudam a ideia da fraca regulação entre as normas sociais e as normas do indivíduo. Como tem a fraca regulação, o indivíduo às vezes perde o sentido. E com isso aparecem as causas finais, onde diz respeito às seguintes. Os indivíduos que se suicidam, eles predispõem mais indivíduos da mesma família ou colegas a se suicidarem? O indivíduo de uma família que se suicidou aumenta a probabilidade do seu filho de suicidar ou de um parente próximo? Os estudos são inconclusivos. Quando a pessoa comete o suicídio tendo o diagnóstico de doença mental estabelecido, a prevalência é maior do seu filho ou de algum parente próximo. Em outros casos, não identifica isso, não sendo tão conclusivo, podendo ser outras causas, como problema financeiro. Sobre tratamento e prevenção. A partir daqui eu terei que ser mais chato ainda. Então, me desculpe. Eu vou voltar um pouco na idade. Tem uma fase da criança, lá pelos 6 ou 7 anos, que é a noção do real. Todo mundo passou por isso. Quando ela vai começar a discriminar ela do outro. Tem um comportamento muito comum em crianças pequenas, que é o seguinte. Quando ela começa a ter a noção do real, ela começa a perceber que ela é diferente do mundo. Uma das coisas que vem na cabeça dela é que o mundo é muito mais velho do que ela. E ela começa a se perguntar, como era o mundo antes de eu existir? De onde eu vim? Por que eu vim? Muitas crianças perguntam isso, e é saudável. E isso vai continuar até na fase adulta. Você pode se imaginar como seria o mundo sem você. Tudo bem, eu faço isso. Você pode fazer isso. Isso não quer dizer que a gente tem alguma doença mental. Outro detalhe importante é o seguinte: quem quer ajudar, de verdade, fica a dica. O suicídio não é uma covardia. Segunda coisa é, quase 70% das pessoas comunicam indiretamente o desejo de se matar. Às vezes a pessoa não tá só avisando que vai se suicidar para manipular os outros. Pode ser sério o caso. E outro erro comum é que se você ver alguém bem estranho falar de suicídio, você não vai induzir o ato. Você pode sim aliviar a pessoa disso. E o mais importante é, você não é psicólogo de ninguém. Amigo de verdade não é psicólogo de ninguém. Se você tem contato com alguém e você desconfia que ele tem uma ideação suicida, busque ajuda especializada. E caso tenha algum profissional da saúde aqui, alguns cometem erro na hora de lidar com a pessoa sobre ideação suicida. Um erro comum é como se sofresse a síndrome do Estocolmo, onde no atendimento pelo acompanhamento da história da pessoa e eventualmente essa pessoa acaba suicidando, o profissional pode pensar que a pessoa estava a sofrer tanto que no lugar dela faria o mesmo. E esse tipo de erro pode acontecer. Se você for profissional, não faça isso, já que isso vai só refletir um problema de saúde seu, não da pessoa. Outra mensagem importante é a seguinte: quem tem ideação suicida não entende o quão desamparado vai deixar os outros. E de verdade, muita gente vai sentir sua falta. Alguém vai sentir a sua falta. Se você está a sofrer, busque a ajuda de quem entende. Se você estiver a se preocupar com alguém, tenha uma escuta atenta. Primeiro, confia no que a pessoa está falando. Segundo, ouça com cordialidade o sofrimento da pessoa. Trate com respeito. Mesmo ela falando coisas desproporcionais, lembra que aquilo para ela é real. Então tente ter empatia com as emoções das pessoas e tenha cuidado com o sigilo. Não trate de compartilhar informações para ganhar likes e comentários. Se você mora em alguma cidade que tem um curso de psicologia, em geral tem uma clínica de atendimento gratuitas. E em medidas mais drásticas, o pronto-socorro vai te atender também. Então não tem desculpa. Apareça em um pronto-socorro e desabafa lá. E cá entre nós, que só tá a gente aqui mesmo, né? Se você estiver a sentir isso, de verdade, você não está sozinho. Saiba disso. Sempre vai ter alguém para te ajudar e sempre vai ter alguém para sentir sua falta.